das nações, que dissipa as trevas, abre os meus olhos para ver. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso Café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versos de 1 a 3. Assim diz a palavra do Senhor. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Pense bem, viva melhor. Pense em viver de maneira digna da vocação que recebeu. Pense na humildade e em ser agradável e paciente, a fim de exercer o amor. Pense em conservar a unidade do Espírito, contribuindo para a paz que recebemos de Deus. Paulo tinha fortes convicções sobre como o cristão deve viver a vida cristã. Por isso, seu pedido nesse momento ele é tão enfático quando ele diz: rogo-lhes que vivam de maneira digna. O pedido denota seriedade e urgência, porque envolve o comportamento cristão. Esse pedido é tão necessário para nós hoje como o foi para os irmãos em Éfeso naquele momento. Mas o que significa viver de modo digno? Literalmente, a ideia que tem por trás dessa palavra, viver de maneira digna, é aquilo que equilibra os pratos na balança. Essa é a ideia. Portanto, viver de maneira digna é ter equilíbrio em todas as áreas da nossa vida: física, emocional e espiritual. E para ter equilíbrio, ou seja, para ser uma pessoa equilibrada, precisamos de outra pessoa em nossa vida. É como os pratos na balança. Ninguém consegue ter uma vida equilibrada sem que outra pessoa esteja participando ou esteja em sua vida. Por isso, nós precisamos levar em consideração, nesse momento, que as pessoas que Deus coloca em nossa vida é para o nosso bem, ou são para o nosso bem. Ou seja, para que tenhamos equilíbrio. O que nós aprendemos nesse momento com o apóstolo Paulo é que nós precisamos encontrar o equilíbrio entre o conhecimento que adquirimos e a prática. Ou seja, cuide bem da sã doutrina, dos ensinos que você recebe de Deus, mas não esqueça da sua vida, não esqueça de praticá-los. Porque conhecimento só tem sentido quando é transformado em ação. Uma vez ouvi essa frase e eu achei muito interessante. Conhecimento é saber que tomate é uma fruta. Ser sábio ou ter sabedoria é não colocar tomate na salada de fruta. Eu achei muito interessante e cabe bem, não é? O sábio surge a partir do momento que ele consegue discernir entre o que é certo e o que é errado, entre o bem e o mal, para que assim possa manifestar a sabedoria. Nós devemos nos preocupar com o nosso
comportamento. Ou como Paulo diz em Romanos 13:13, comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia. Quando nós encontramos o equilíbrio entre conhecimento e a prática, nós vamos entender o chamado que recebemos do Senhor e seremos considerados sábios. Nós não proclamaremos que somos sábios, mas seremos reconhecidos, considerados como sábios. Mas o que significa viver de modo ou de acordo com a vocação com que fostes chamados? O que é essa vivência de acordo com a vocação a que fomos chamados? Significa que nós temos uma tarefa para executar e um relacionamento para desenvolver. Viver de modo digno tem a ver com a maneira como nós nos comportamos em nosso relacionamento com Deus. E a nossa vocação tem a ver com o nosso chamado ou com a nossa responsabilidade que Deus, com tanta urgência, nos chamou a aceitar ou a viver de modo digno da tarefa que Ele mesmo nos deu para realizar. E vamos reconhecer que as pessoas que Deus coloca ou colocou em nossa vida são para o nosso crescimento e para o nosso equilíbrio na vida espiritual. É como os pratos na balança. Lembra? Aceite as pessoas que Deus colocou em sua vida. Mas aceitar não significa concordar com elas, mas aprender com elas. Inclusive aprender a ter paciência e equilíbrio. Aceite-as como aliados para o seu crescimento. Assim nós vamos entender o apelo do apóstolo Paulo e o que é viver de modo digno da vocação que fomos chamados. Temos um chamado por Deus que nos traz a responsabilidade de realizar. E isso começa com a maneira como nós vivemos. Agora, como vamos fazer isso nesse momento? Paulo diz com toda humildade, ou seja, atitude humilde, equilibrada, onde o orgulho está ausente e a arrogância morreu. Quando Jesus diz, pois sou manso e humilde de espírito, sua atitude envolve palavras brandas, misericórdia, simplicidade e por isso sua presença era agradável e dócil. Também é importante lembrar que nós devemos agir com toda mansidão. O que é mansidão? Força sob domínio. Às vezes a gente recebe o mal e nós temos força para combater esse mal, força física, mas nós controlamos a nossa força por sermos mansos. Isso significa agir com delicadeza no tratamento com os outros, ou ainda sermos bem educados. Como Jesus. Jesus agia com delicadeza até para com os inimigos. Ele era um homem que nos deixou exemplo para seguir os seus passos. Ele era bem educado. É necessário também, para viver de modo digno da vocação a que fomos chamados, viver com toda paciência. Ou seja, a palavra paciência traz a ideia de persistência ou perseverança diante de situações adversas ou mesmo diante de provocações. Ou seja, nós não caímos na armadilha do outro. A paciência é caracterizada pela ausência de reclamação ou irritação.
senão não há paciência, precisa desenvolver. Isso nos conduz também a suportar uns aos outros em amor. Ou seja, ter paciência frente a possíveis dificuldades com tolerância. Não do erro, mas do indivíduo, fazendo-o refletir sobre seus atos, não combatendo-o. É suportar a fraqueza de outros com um espírito de amor, de brandura. Suportar não é concordar, mas aprender a se controlar. E é necessário tudo isso para quê? Paulo vai dizer: esforce-se diligentemente com o propósito de preservar a unidade. Ou seja, fazer algo com motivação e esforço intenso. Esforçar-se ao máximo, dando o melhor de si para preservar, que significa fazer com que algo continue, conservando, neste caso, a unidade do Espírito. Ou seja, a unidade que foi produzida pelo Espírito, que manifesta que temos uma única fé, movida pelo vínculo da paz, cuja fé é demonstrada através daquilo que nos une, ou seja, a paz de Deus em nosso meio. Estamos ligados, unidos uns aos outros pela paz que Cristo dá. A unidade não precisa ser criada, mas preservada pelo modo digno de viver. Parece que o apóstolo Paulo, nesse momento, colocou uma grande responsabilidade em nossas mãos por causa da vocação a que fomos chamados. Devemos viver de tal modo que Cristo seja visto em nós. Portanto, devemos nos valer do poder que atua em nós, pois Cristo nos deu o seu Espírito, sem o qual não pode haver sucesso e com o qual não haverá fracasso. O cristão deve depender da verdade revelada por Deus e do poder do Espírito que habita em nós, para que se cumpra o bom propósito de Deus nas vidas humanas que lhe são consagradas e dedicadas. Esse é o desejo de Jesus para a sua igreja. Jesus espera encontrar pessoas que vivam de maneira digna da vocação que foram chamadas e que se suportem com amor e deem o máximo de si para manter, preservar a unidade do Espírito. Os cristãos têm a máxima responsabilidade de evitar que essa unidade seja perturbada e cumprir o desejo de Jesus, que disse: para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Pense bem, viva melhor, pense em viver de maneira digna da vocação que você recebeu. Pense na humildade e em ser agradável e paciente, a fim de exercer o amor de Jesus. Pense em conservar a unidade do Espírito, contribuindo para a paz. Que Deus te abençoe e te guarde. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu.